o árvore que caminhava. No sul do Chile, quando o inverno toma conta em julho e agosto, trazendo tempestades de neve e um frio que corta os ossos, é tradicional reunir-se ao redor do fogo. Os anciãos da aldeia, envoltos em grossas mantas tecidas à mão, começam a contar contos antigos enquanto todos compartilham nozes, passas e os frutos do sagrado peém. Disse que o peém, uma árvore reverenciada pelos ancestrais, era considerado um amigo e protetor das comunidades indígenas. Séculos atrás, antes que os colonizadores brancos pesassem nessas terras, os mapuches, também conhecidos como araucanos, dominavam essas regiões. Eram nômades, vivendo em rucas de couro e madeira, movendo-se conforme as estações para facilitar a caça e a coleta. Mas o inverno era uma estação temida, uma época de neblina, neve e tempestades, contra as quais pouco se podia fazer além de se cobrir com peles de raposa e lontra. Numa noite especialmente fria, Nuike, uma mulher mapuche, estava sozinha em sua ruca, tentando fiar lã, mas seus dedos estavam tão entorpecidos pelo frio que mal podia trabalhar. A neve caía incessantemente, e seu marido não havia retornado de sua viagem às altas montanhas para buscar sal, um recurso vital para sua comunidade. Geralmente, ele voltava antes da primeira grande nevasca, mas naquele ano, o inverno chegou cedo, e a preocupação estava estampada no rosto de Nuike toda vez que o vento uivava além das paredes de sua casa. Naquela mesma noite, seu filho mais novo, chamado Vietia, entrou na ruca, sacudindo a neve de seu casaco e chapéu. Com uma tristeza palpável na voz, informou que não havia notícias de seu pai, que a neve tornará impossível subir a montanha. Sem alternativas, Nuike decidiu que precisavam agir. Apesar de seus temores, organizou rapidamente provisões, carne seca, um couro cheio de xixa e roupas adicionais. Entregou tudo ao filho junto com uma instrução desesperada: encontrar um peém para se refugiar. Segundo as crenças de seu povo, o peém não só oferecia abrigo contra o frio e a solidão, mas também proteção espiritual. O menino, com uma determinação além de sua idade, partiu ao amanhecer. Caminhou o dia todo, enfrentando um clima inclemente e um terreno traiçoeiro. Ao cair da noite, exausto e mal conseguindo se manter de pé, lembrou-se das palavras de sua mãe: nunca durma sobre a neve, pois não acordará. Encontrou um peém robusto e, com o último de suas forças, se refugiou entre suas raízes. Durante toda a noite, a árvore parecia cuidar dele, sacudindo seus galhos para acordá-lo quando o sono ameaçava dominá-lo, e ele até compartilhou sua xixa com o peém, como sua mãe lhe havia ensinado. Na manhã seguinte, o menino sentiu-se rejuvenescido graças ao descanso e à proteção do peém. Agradecido, pendurou seu chapéu em um dos galhos da árvore como um sinal de gratidão e retomou a busca por seu pai. No entanto, naquela noite, incapaz de encontrar outro peém, deparou-se com uma fogueira cercada por guerreiros de uma tribo desconhecida. Eles permitiram que ele se aproximasse do fogo e compartilhasse sua xixa, mas enquanto dormia, traíram sua confiança, roubaram suas provisões e o abandonaram amarrado e sozinho junto à fogueira moribunda. Ele acordou tremendo, aterrorizado e quase incapaz de se mover. Chorando, chamou por sua mãe em busca de ajuda. Em seu desespero e solidão, implorou ao peém próximo que o ajudasse. Milagrosamente, a árvore respondeu ao seu apelo, sacudiu suas raízes, moveu-se em direção ao menino e o cobriu com seus galhos, protegendo-o do frio e dos animais selvagens. Enquanto isso, Nuike, incapaz de acalmar sua ansiedade, decidiu ir em busca de seu filho e marido. Guiada por seu instinto maternal e amor por sua família, encontrou o caminho através da neve e finalmente chegou à árvore sob a qual seu filho se refugiava. O reencontro foi emocionante e cheio de alívio. O menino contou-lhe sobre o peém milagroso e como ele o havia salvado. Juntos, agradeceram a árvore e a ajudaram a voltar ao seu lugar original, acreditando que ela queria continuar vivendo ali. Ao voltar para casa, decidiram que aquele lugar seria seu novo lar permanente, cultivando a terra ao lado da árvore milagrosa. O peém, em gratidão, proporcionou-lhes proteção e prosperidade, ensinando-lhes a importância de permanecer em um só lugar e viver em harmonia com a natureza. A história do peém tornou-se uma lenda transmitida de geração em geração, e a árvore em si tornou-se um símbolo de esperança e resiliência para os mapuches. Nos invernos seguintes,
a comunidade se fortaleceu, aprendendo a se preparar melhor para o frio e a valorizar a estabilidade que seu novo lar oferecia. Nuik, Vietia e Upein tornaram-se o centro de muitos contos ao redor do fogo, inspirando outros com sua coragem e sabedoria. Com o tempo, a pequena aldeia prosperou, tornando-se um refúgio seguro para viajantes e outras famílias em busca de um lugar para se estabelecer. A história da árvore caminhante espalhou-se além das montanhas, chegando aos ouvidos de outros povos indígenas e assentamentos distantes. Visitantes chegavam curiosos, querendo ver com seus próprios olhos a árvore que havia salvado um menino e mudado a vida de toda uma comunidade. O Peém cresceu alto e forte, seus galhos oferecendo sombra no verão e proteção no inverno. Sua copa se enchia de frutos todos os anos, alimentando a comunidade e servindo como um lembrete do poder da natureza e da importância de viver em equilíbrio com ela. Nuik, agora uma anciã sábia, sentava-se ao lado da árvore contando a história para as crianças, garantindo que nunca esquecessem o sacrifício e a coragem que trouxeram prosperidade ao seu povo. A cidade perdida de Quiquerana. A cerca de 7 quilômetros a oeste de Azângaro, dizia-se que existia uma grande cidade próspera ao lado do majestoso Apu chamado Quiquerana. Esta cidade, conhecida por sua abundância e esplendor, ostentava ruas e praças ricas, e seus habitantes desfrutavam de uma vida cheia de luxos e confortos. No entanto, com o passar do tempo, a riqueza transformou seu povo em seres egoístas e indiferentes, cegos pelo ouro e prata que acumulavam ano após ano. Um dia, um velho pobre chegou à cidade, faminto e sedento. Pediu comida e água, mas foi rejeitado por todos. Diante da indiferença e desprezo dos habitantes, o velho anunciou que a cidade seria engolida pelas águas como castigo por sua dureza de coração. Embora rissem dele, naquela noite, o céu escureceu e uma chuva torrencial caiu, inundando a cidade e levando todos os seus habitantes. Anos depois, uma família que passava perto da lagoa formada pela inundação viu luzes brilhantes e uma cidade esplêndida à distância. Quando estavam prestes a entrar, um bêbado os advertiu para não avançarem, revelando que o que viam era uma miragem da antiga cidade, agora perdida sob as águas. A família foi salva graças a essa advertência. A lenda conta que, às vezes, à meia-noite, pode-se ouvir um sino tocando do fundo da lagoa, e que ouro e prata estão enterrados lá, protegidos por um encantamento que impede que sejam recuperados. Segundo os anciãos da aldeia próxima, a cidade de Quiquerana não apenas desapareceu fisicamente, mas sua memória ficou presa nas águas, um lembrete perpétuo da ganância e falta de compaixão que levaram à sua queda. A família salva pelo bêbado tornou-se um símbolo de sabedoria e humildade em sua comunidade. Contavam a história de seu encontro com a cidade encantada para seus filhos e netos, advertindo-os sobre os perigos da ganância e a importância de ser generoso e compassivo. A cada ano, durante as noites mais escuras, a comunidade se reunia ao redor da lagoa para oferecer orações e lembrar a lição que Quiquerana lhes havia ensinado. Com o tempo, desenvolveram-se rituais e cerimônias em homenagem à cidade perdida. Realizavam-se festivais onde se contavam histórias e se cantavam canções que narravam a vida próspera e a eventual queda de Quiquerana. As crianças participavam de peças teatrais, representando os habitantes da cidade e o velho que havia advertido sobre seu destino. Essas atividades ajudavam a manter viva a memória de Quiquerana e a transmitir seus ensinamentos às futuras gerações. Arqueólogos e historiadores interessaram-se pela lenda e realizaram expedições para explorar a lagoa. Descobriram restos submersos do que pareciam ser estruturas antigas, confirmando a existência da cidade perdida. No entanto, cada tentativa de recuperar os tesouros submersos foi frustrada por fenômenos inexplicáveis, como correntes inesperadas e sombras que pareciam se mover debaixo d'água. Os pesquisadores respeitaram a advertência do velho, compreendendo que a lagoa guardava segredos que não deviam ser perturbados. Lenda da Flor de Amancay. Entre as montanhas escarpadas que marcam a fronteira entre a Argentina e o Chile ergue-se o Cerro Tronador, um vulcão que guarda histórias ancestrais. Em tempos antigos, este lugar era conhecido como Tentemaúida pelos Buriloche, uma tribo indígena que ocupava a região. A lenda de Amancay é uma dessas histórias transmitidas de geração em geração, contando um ato de amor e sacrifício que transformou a paisagem para sempre.
Amancai era uma jovem de beleza excepcional e coração bondoso, secretamente apaixonada por Quintral, o valente filho do chefe da tribo. Embora seu amor fosse profundo, Amancai mantinha seus sentimentos em segredo, contentando-se com os olhares fugazes que trocavam quando seus caminhos se cruzavam na aldeia. Quintral, por sua vez, também havia notado Amancai e sentia seu coração disparar toda vez que a via, mas sabia que seu pai nunca aprovaria uma união com ela devido à sua origem humilde. A tranquilidade da tribo foi perturbada quando uma doença misteriosa começou a dizimar seu povo, afetando ricos e pobres igualmente. Logo, a epidemia atingiu Quintral, deixando-o gravemente doente. Em seu leito de dor, delirando com febre, ele começou a pronunciar o nome de Amancai, revelando seu amor oculto a todos os presentes. Desesperada para salvar o homem que amava, Amancai consultou Amaxi, a curandeira da tribo. A anciã, após entrar em transe e realizar rituais sagrados, revelou que apenas uma infusão feita com uma flor amarela que crescia no cume do cerro tronador poderia curar Quintral. No entanto, advertiu que a jornada era perigosa, castigada por ventos violentos e rochas afiadas que podiam cortar a carne. Determinada e corajosa, Amancai não hesitou em empreender a perigosa viagem. Subiu a montanha enfrentando os elementos, e finalmente, após uma viagem árdua, encontrou a preciosa flor amarela. Mas naquele momento, um imenso condor desceu do céu, proclamando-se guardião do cume e das flores sagradas. O condor, com as asas abertas, repreendeu Amancai por ousar pegar uma flor destinada aos deuses. Amancai explicou a grave situação de sua tribo e o amor que sentia por Quintral. Comovido por sua sinceridade e desespero, o condor propôs uma barganha cruel. Permitiria que Amancai levasse as flores necessárias para curar sua tribo e seu amado, mas em troca, ela teria que oferecer seu coração, literalmente. Com o amor como seu único guia, Amancai aceitou o acordo. Ajoelhada diante do condor, ofereceu sua vida pela de Quintral. Com um último suspiro, pronunciou o nome de seu amado, enquanto o condor, com reverência e tristeza, cumpria sua parte do acordo. O sangue de Amancai, ao cair no chão, transformou-se em plantas de flores amarelas com manchas vermelhas, um lembrete eterno do sacrifício da jovem. Desde então, disse que quem dá uma flor de Amancai oferece não apenas uma flor, mas um pedaço de seu coração, perpetuando a memória de um amor puro e sacrificial. As flores amarelas com manchas vermelhas agora crescem abundantemente ao redor do cerro tronador, um tributo à coragem e ao amor de Amancai. A história de Amancai tornou-se parte integrante da cultura local. Todos os anos, a comunidade celebrava o Festival da Flor de Amancai, uma semana de cerimônias, danças e oferendas em homenagem ao sacrifício de Amancai. Os jovens da tribo reencenavam a jornada de Amancai em peças teatrais, enquanto os anciãos contavam a lenda ao redor de grandes fogueiras. Durante o festival, as pessoas davam flores de Amancai a seus entes queridos como um símbolo de amor e devoção. Os anciãos ensinavam às crianças a importância do sacrifício, da coragem e do verdadeiro significado do amor. Durante as cerimônias, canções antigas que contavam a história de Amancai e Quintral eram cantadas, suas vozes ressoando nas montanhas como um eco do passado. Depois de se recuperar de sua doença graças ao sacrifício de Amancai, Quintral tornou-se um líder sábio e justo. Em homenagem à sua amada, plantou flores de Amancai ao redor da aldeia e cuidou delas como se fossem um legado vivo de seu amor. Nunca esqueceu o sacrifício que ela fez por ele, e suas decisões como líder sempre refletiram os valores de compaixão e sacrifício que ela lhe ensinara. Com o tempo, o sacrifício de Amancai não apenas curou seu amado, mas também uniu a tribo. A comunidade prosperou e floresceu, e a história de Amancai tornou-se uma fonte de inspiração para todos. Os jovens cresceram ouvindo sua história e aprenderam a valorizar o verdadeiro amor, o sacrifício e a coragem. Cuti retorna, o jovem e a água traída. Nos tempos do Tawantinsuyo, sob o reinado dos Incas Pachacútec e Tupac Yupanqui, existia uma aldeia chamada Jatunçoras, localizada no que hoje é o departamento de Ayacucho, região de Lucanas, Puquio. Esta aldeia era conhecida por seu valor e resistência, difícil de subjugar pelo reino de Cusco. A lenda de Cuti Retorna narra a história de amor e traição entre a filha de um nobre local e o filho de um cacique do bairro vizinho, Anançoras. O jovem,
perdidamente apaixonado pela bela filha do nobre, pediu sua mão em casamento. O nobre, surpreendido pela audácia do jovem, colocou uma condição quase impossível: ele tinha que desviar o curso do rio Ancané até a praça principal de Jatun-Soras. Se ele conseguisse, concederia a mão de sua filha. O jovem aceitou o desafio com entusiasmo e reuniu centenas de homens da região para empreender a monumental tarefa de construir um canal que atravessasse o difícil terreno andino. Durante um ano, trabalharam incansavelmente, enfrentando o clima adverso e as condições ásperas, apoiados por mulheres e crianças que levavam comida e xixa. Finalmente, conseguiram fazer com que a água do rio Ancané fluísse até a praça, diante dos olhos expectantes do nobre e de toda a comunidade. Exaustos, mas esperançosos, aguardavam a aprovação do nobre para celebrar sua vitória e a união dos jovens enamorados. No entanto, num giro inesperado, o nobre se recusou a cumprir sua promessa, declarando que, embora a água estivesse lá, não concederia a mão de sua filha em casamento. Devastado e de coração partido, o jovem, invocando os deuses Uiracocha e Uari, soltou gritos poderosos que ressoaram em toda a praça, ordenando que a água retornasse por onde viera. E assim aconteceu: a água, como uma serpente gigante, recuou humilhada, retornando ao seu curso original. Este ato deixou uma marca permanente em Jatun-Soras, um lugar marcado pela tragédia e traição. Gerações depois, quando um novo canal foi tentado durante a presidência de Fernando Belaúnde Terry em 1962, dizia-se que a maldição do jovem ainda pesava sobre a terra. As obras foram dificultadas por condições climáticas anormais, levando os engenheiros a realizar rituais ancestrais para apaziguar os espíritos da montanha e garantir o sucesso do projeto. Embora os canais modernos tenham sido finalmente construídos, a lenda do jovem e seu amor traído continua a ecoar nas montanhas, um lembrete do poder do amor e da traição. O novo canal trouxe prosperidade à região, permitindo a irrigação de vastas terras e o cultivo de alimentos que sustentavam as comunidades locais. No entanto, sempre que alguém bebia dessas águas, não podia evitar lembrar a trágica história do jovem que lutou tanto apenas para ser traído. As festividades locais incluíam narrações da lenda de Cuti Retorna, e os anciãos compartilhavam a história com os mais jovens, garantindo que a memória do jovem e seu sacrifício não fosse esquecida. Nas noites de lua cheia, dizia-se que o som dos tambores e as vozes dos trabalhadores cantando enquanto a água retornava ao seu curso podiam ser ouvidos, uma memória eterna de um amor perdido e uma promessa quebrada. A história do jovem e sua amada tornou-se uma advertência sobre o valor da honestidade e da honra. Os líderes comunitários lembravam da traição do nobre e se esforçavam para ser justos e cumprir suas promessas, aprendendo com os erros do passado. Os jovens cresceram com a esperança de encontrar um amor tão forte quanto o do jovem, mas também com a sabedoria de ser justos e honoráveis em suas próprias vidas. Assim, as lendas de O Árvore que Caminhava, a Cidade Perdida de Quiquerana e a Flor de Amancai, juntamente com a história de Cuti Retorna, não só enriqueceram a cultura e o patrimônio dessas comunidades, mas também ensinaram valiosas lições sobre amor, sacrifício, traição e justiça. Esses contos, transmitidos de geração em geração, continuaram a inspirar e guiar as pessoas em suas próprias vidas, sempre lembrando-lhes da importância de viver com integridade e compaixão.